Olá, graça e paz a todos, e vamos hoje dar sequência à nossa série de vídeos aí sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos estar assim falando sobre o fruto do Espírito chamado paciência. É um tema bem importante relacionado às coisas do reino de Deus. E por se falar do fruto do Espírito, já falamos sobre a paz, sobre a alegria e agora vamos falar sobre a paciência. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a paciência, sobre o cristão e a paciência. Então vamos ler a Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7 ao 11. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui nós temos um texto que fala-nos de forma muito clara sobre este assunto chamado paciência. A paciência e a perseverança são virtudes muito importantes que o cristão precisa ter, pois o cristão, uma das coisas mais importantes que ele está aguardando é a vinda do Senhor Jesus Cristo, é o dia a qual o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E para isso é preciso, sem dúvida, paciência e também a perseverança. Então, ter paciência, nós temos que reconhecer que ter paciência é algo muito, mas muito difícil. Por isso é que a paciência faz parte do fruto do Espírito. E como fazendo parte do fruto do Espírito, é muito importante que cada cristão deva ter paciência na sua vida. Falamos aí, todos nós sabemos, que é muito difícil ter paciência. Quando estamos, por exemplo, na expectativa de alguma coisa, esperando alguma coisa que por sua vez tem horário marcado, parece que no tempo de espera, ali a hora não passa, parece que esse tempo não está passando e é necessário ter paciência e persistência. Então, a paciência está muito relacionada com a vida cristã, Então, trata-se de nós aprendermos a esperar no tempo de Deus, aprendermos a esperar, no tempo de Deus, sem perder a esperança, mesmo que no decorrer deste caminho de espera ocorram falhas, ocorram momentos de insucessos, ocorram momentos de dificuldades, o cristão precisa ter paciência. A paciência é muito importante. E a paciência, ela está muito intimamente relacionada também com o sofrimento, porque naturalmente ninguém chega ao final desta vida sem uma boa dose de sofrimento, e é exatamente por isso que nós precisamos
ter paciência e também a persistência para que nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, nós possamos permanecer íntegros, permanecer fiéis a Deus, permanecer fiéis à palavra, permanecer fiel aos mandamentos do Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 119 e o verso 71, diz assim: foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos, ou para que aprendesse os teus estatutos. Então o salmista ele diz assim: para mim foi bom eu ter sofrido um pouco, para mim foi bom eu passar momentos de dificuldade, pois assim eu pude aprender os mandamentos da palavra, ou eu pude dar mais atenção à palavra de Deus. É exatamente isso, nós em nossa vida, quando nós passamos momentos de adversidades, momentos de dificuldade, nós precisamos olhar e atentar mais para aquilo que a palavra de Deus nos diz, para os mandamentos do Senhor, nos aproximarmos mais de Deus. Então, as provações que passamos, com certeza, funcionam como uma certa disciplina de Deus para conosco, nós sendo os seus filhos. Por isso, nós precisamos aprender, ver nos momentos da adversidade, com muita paciência, aquilo a qual Deus quer nos ensinar. Nós, no tempo em que vivemos, no Brasil e alguns outros países, estamos enfrentando aí esta pandemia, do coronavírus, e com certeza é um momento muito difícil, pois isso acarreta, de certa forma, uma crise emocional, uma crise financeira, uma crise profissional. De certa forma, as pessoas vivem na insegurança, mas nós precisamos sim aguardar com paciência no Senhor, ver o que Deus tem a nos ensinar neste momento de adversidade, nos aproximarmos mais de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela fala muito sobre a paciência. Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Glória a Deus, ser paciente, saber esperar em Deus, saber esperar no Senhor, Como exemplo, nós temos aqui um exemplo sobre uma árvore, as plantas, Uma planta nova, uma árvore nova ainda, recém-plantada, quando ela é submetida a alguns ventos, E então o que acontece quando esta árvore ela passa por intensos ventos, até por tempestades e coisas semelhantes? Esta árvore ela desenvolve raízes fortes, raízes profundas. Então, no sentido espiritual, também é semelhante. Quando ventos fortes nos atacam, quando ventos vêm de um lado, vêm de outro, ondas gigantes, ou seja, as raízes devem se aprofundar. Por isto é necessário paciência. Então, os vendavais desta vida contribuem para nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, para que nossas raízes verdadeiramente estejam fundamentadas em Cristo, para que o nosso alicerce seja Cristo, que o nosso alicerce esteja sobre a rocha que é Jesus. A paciência está relacionada ao sofrimento, E nós vemos o exemplo de Jesus Cristo, quando Jesus esteve aqui, tudo que Jesus passou, e ele enfrentou a cruz, E nós também precisamos seguir o exemplo de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas.
Cristo nos deixou o exemplo. E Jesus Cristo assim disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então é importante, a paciência é importante. A paciência também está relacionado à sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. É o longânimo, o paciente, é grande em entendimento. Ou seja, ele não se precipita, mas ele aguarda com paciência. Isso é importante. A paciência é algo indispensável também, né, para que haja persistência, sucesso na área espiritual, para que haja persistência, sucesso na área acadêmica, para que haja persistência e sucesso, a paciência é importante, né, para que haja verdadeiramente também sucesso na área profissional. Então é preciso desenvolver e ter esta parte do fruto do Espírito chamado paciência. Então a pessoa paciente, a pessoa que tem o fruto do Espírito chamado paciência, ela busca entender a determinada situação antes de dar o julgamento, né? Então a paciência é indispensável na vida do cristão. A paciência é muito importante na área profissional, na área espiritual, também na área familiar. É a paciência que ajuda os pais a educar os seus filhos de forma sábia. É a paciência também que ajuda a promover a paz no lar, ajuda a promover a paz na família, né? A paciência que ajuda a promover a paz lá na empresa, no trabalho. É a paciência que ajuda também a promover a paz em meio à igreja, né? É o fruto do Espírito chamado paciência. Então nós, aquele que é cristão, precisa sim se revestir de paciência. Nós precisamos de paciência. E a paciência que vem de Deus, o fruto do Espírito chamado paciência, produz em nossa vida longanimidade, autocontrole, domínio próprio, serenidade. A pessoa que é paciente, ela tardia em irar-se, como diz a palavra de Deus. A pessoa que é paciente, ela necessariamente ela tem uma capacidade para suportar tudo com persistência. A pessoa paciente, ela tem sim uma capacidade e uma facilidade em liberar perdão. Muitas pessoas precisam, muitas vezes necessitamos liberar perdão, né? E isso é importante. Aí a Bíblia diz aqui, né? Tiago capítulo 5 e no versículo de número 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quem sabe alguém esteja dizendo: mas eu estou a ponto de perder a paciência. A palavra de Deus diz: sede paciente, fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não perca a paciência, adquira a paciência, tenha esta parte do fruto do Espírito chamado paciência, né? E aqui a palavra diz no versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, né? Os exemplos aí dos profetas no Antigo Testamento. E diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. E aí cita o exemplo de Jó, este homem que era um homem com muita riqueza, muito bem estruturado financeiramente, sua família bem estruturada, era alguém fiel, era alguém temente a Deus, mas pela permissão de Deus, da noite para o dia ele perdeu tudo. Mas ele suportou tudo com paciência. E aí o texto diz: e vistes o final que o Senhor lhe deu? Se Jó não fosse paciente, quem sabe ele não teria este final tão glorioso, como diz no final do livro de Jó, que Deus lhe deu em dobro tudo o que ele possuía antes, porque ele foi paciente na tribulação.
Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E assim, se você quiser, dê um like aí nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, né, e com certeza mais vidas serão alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.